Bom dia, meus amados irmãos. Graça, paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais, dando sequência às meditações na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje, capítulo 4, versículos de 2 a 5. O cristianismo, ele, durante seus 2000 anos aproximadamente, passou por muitos altos e baixos. E é interessante observarmos que, normalmente, os momentos difíceis, ou seja, os baixos, eles têm uma relação com a tentativa de usufruir ou usar o cristianismo de acordo com a subjetividade de cada um ou de alguns personagens. Ou seja, quando as pessoas tiram Cristo do centro do cristianismo e colocam a si mesmas ou a outras pessoas no lugar dele. E o apóstolo Paulo se preocupou com isso bem cedo. Observem as palavras do apóstolo Paulo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Observe que ele já está corrigindo e até evitando um mal maior. Aqui nós temos a Evódia e a Sintique, que se dedicavam na obra do Senhor, não necessariamente como alguns tentam entender que tenham sido pastoras ou algo semelhante, presbíteras, diaconisas. O fato é que elas eram cooperadoras. E isso vai aparecer várias vezes no Novo Testamento, como nós podemos ver em Lucas 8, versículo 2, que mulheres assistiam, cooperavam, ajudavam o ministério de Jesus com os seus bens, com ofertas, sustentando o ministério de Cristo ou auxiliando nesse sustento. Nós temos também Priscila e Áquila, um casal que, inclusive, cooperava no discipulado, na evangelização. E, inclusive, nenhum dos dois era pastor. Então, os dois estavam cooperando com a obra, estavam realizando a obra ali, desde o momento em que eles se aproximaram do apóstolo Paulo. Nós temos a Lídia, que também cooperou com o apóstolo Paulo no ministério ali, ajudando nesse processo de evangelização. E muitas pessoas aparecem, e no caso especificamente, mulheres aparecem no Novo Testamento como cooperadores e cooperadoras. Mas isso não significa que elas tenham exercido funções de liderança, tenham sido pastoras ou presbíteras. Não, de forma alguma. Isso ajuda-nos, inclusive, a ver como, de fato, a mulher ela tem uma grande vez ou tem grandes oportunidades de servir ao Senhor no meio da igreja e não precisa ser por meio de um ministério de liderança, um ministério pastoral, um ofício da igreja. Não precisa, porque há várias formas de servir ao Senhor dentro da igreja, inclusive evangelizando, inclusive discipulando. E elas eram importantes, porque inclusive a divergência entre as duas chamou a atenção do apóstolo Paulo. Talvez até não sejam mais importantes do que as outras pessoas, mas isso estava trazendo, obviamente, alguma implicação para a igreja. Ou seja, não era uma coisinha pequena. E ele diz para que elas pensem concordemente. Observe o ponto aqui fundamental. No Senhor. Esse é o ponto central que nós temos lutado e eu quero que você veja a palavra de Deus mostrando a solução. Qual é a solução para o cristianismo vigente, que já está muito relativizado, já está muito subjetivo, onde as pessoas elas estão dividindo o cristianismo de modo que ele está se acabando, ele está se deteriorando.
Às vezes a tentativa de dizer, ele está crescendo, não está, o cristianismo está se acabando. Porque o número de pessoas no mundo é muito grande, então obviamente termina parecendo que ele cresce. Mas a verdade é que o cristianismo tem sofrido muito nesses últimos anos, últimas décadas, né? O paganismo tem crescido, tem sido exatamente o oposto do que deveria. É o paganismo quem está crescendo e o cristianismo é quem está recuando. E um dos problemas é que o cristianismo está tirando Cristo do centro. E por isso que as doutrinas que aparecem e os problemas que aparecem. Veja que a solução que o apóstolo Paulo dá para o problema de Evódia e Sintique é no Senhor. Se voltem para o Senhor. Cristo tem que ser o centro da igreja. E é isso que nós temos combatido muito, que é essa tirada de Cristo do centro da igreja. Eu preciso falar, não tem como não tocar no assunto. Muitos líderes, muitos pastores, presbíteros, eles tomaram conta da igreja. Então ela se tornou subjetiva. Vimos até, inclusive, julgamentos totalmente relativizados, subjetivos e horríveis, por sinal, injustos, por causa disso, porque era mera satisfação de um interesse pessoal. Precisa tirar isso. A igreja ela não pode estar focada em um ou dois ou mais pastores ou presbíteros ou pessoas famosas ou pessoas que querem, né, ter a proeminência na igreja. Lembre-se que o apóstolo João fala contra alguém que queria ter proeminência na igreja e ele chama a atenção, olha, ele não nos dá vez, não nos dá oportunidade. Por quê? Porque ele quer ter proeminência, ele quer a igreja para ele, né? Em outras palavras, é a igreja dele. E isso tem acontecido em nossos dias. E isso é problema. Isso traz problemas e tem trazido problemas para o cristianismo e o nosso interesse é lutar contra isso. Veja, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhes-ei lembradas as obras que ele pratica, assim vai. Ou seja, ele queria a igreja para ele queria se destacar entre todos. Isso tem sido um problema no cristianismo. O cristianismo ele está tirando Cristo. Não é Cristo o Senhor da igreja, é o fulano de tal, fulano de tal. Por isso que o julgamento da igreja é totalmente desonesto e injusto. Por isso que a política é corrupta. Por isso que há divisões, inúmeras divisões dentro da igreja. E por isso que pecados estão entrando tanto de forma teórica quanto prática, né? Doutrinas erradas quanto práticas erradas. E tende a aumentar, infelizmente, porque é o curso que o mundo está tendo. Só que a igreja não deve cooperar com isso. O apóstolo Paulo, ele corrige um problema bem cedo. Rogo a Evódia e Sintique pensem concordemente no Senhor. Qual é a única forma de resolver os problemas da igreja? Para ela parar de ser desonesta, para ela parar de ser corrupta, para parar de ensinar coisas erradas, para parar de viver ou de se subdividir tantas vezes. É colocar Cristo no centro. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor famoso A, ou do que quer ser famoso B, ou daquele que quer ter a proeminência C. A igreja pertence a um único, só um, não tem mais outro. É Jesus. E observe que, nesse texto, ele coloca Cristo no centro o tempo inteiro. Veja que, primeiro ele diz, pensem concordemente no Senhor. Ou seja, não é todo mundo tem que ter os mesmos gostos. É claro que não. Você pode ter uma estratégia, o outro tem outra estratégia. Você pode ter um gosto, o outro tem outro gosto. Você pode ter uma ideia acerca de alguns assuntos e outras ideias. Isso é normal e não é ruim, tá? Então, pessoas não precisam se separar porque têm ideias, pensamentos ou gostos diferentes. Porque, inclusive, no casamento, marido e mulher têm ideias, pensamentos e gostos diferentes e Deus em nenhum momento autorizou a separação. Pais e filhos também têm ideias, pensamentos, gostos diferentes. E assim, dentro da igreja tem inúmeros. Não todo mundo tem que separar, porque ninguém é igual.
Na verdade, a diferença vem de Deus, né? É só olhar para a criação. A natureza, ela é uma variedade de seres. A diferença vem da parte de Deus. A grande questão é, existe um caminho a seguir. Existe uma salvação, existe um Senhor, existe uma só fé. Então, para essas pessoas diferentes andarem juntas, elas precisam ter um único Senhor. Elas precisam ter uma única palavra. Está aqui na nossa mão. E todo mundo tem. Não tem como ninguém tirar Jesus, ou seja, negar que Jesus é o Senhor da igreja. Não há outro no lugar dele. E não tem como negar que a Escritura é a palavra de Deus. Está aqui, nós temos. O cristianismo recebeu isso muito claro. Que nós temos um só Espírito, é o Espírito Santo. Nós temos um só Senhor, Jesus Cristo. Nós temos um só Deus e Pai, que é o nosso Criador. Nós temos uma só palavra, está em nossas mãos. Então, isso já foi estabelecido. O que preciso? Que isso permaneça. Para que o cristianismo ande bem e consiga realmente caminhar com o Senhor, como Deus quer, ele precisa estar sempre no centro do cristianismo. Veja que o apóstolo Paulo faz isso. E ele pede para que, provavelmente, o pastor mesmo na igreja, que é o fiel companheiro de julgo, que ele ajude-as nisso. Então, veja uma coisa interessante. O propósito era fazer com que elas vissem que o serviço era ao único Deus. Estamos servindo ao Senhor. Estamos servindo a Deus. Esse é o objetivo. O foco é Cristo. Ou seja, se você desfoca e o foco passa a ser você, ou passa a ser o A, o B ou C, então deixe de se dedicar ou se esforçar em prol da glória de Cristo. E isso é quem traz os problemas. Aí veja aqui no versículo 4, ele vai trazer de novo a lembrança. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Minha gente, olha para Cristo. Olha para o Senhor. Porque se vocês estiverem fazendo tudo para a glória do Senhor, é claro, uma igreja em que ela tem realmente, não é da boca para fora. Eu sei que, principalmente denominações reformadas, tem como lema, né, que o propósito da nossa vida é a glória de Deus. Porque isso é um ensinamento bíblico. Mas isso é só teórico muitas vezes. Na prática mesmo, tem que ser a glória do Senhor. Quando a glória do Senhor é realmente o propósito é engrandecer a Deus em tudo, então todas as coisas vão convergir para a glória de Deus. Os tribunais não serão desonestos e injustos. Os pastores não serão corruptos. Os presbíteros não serão desonestos. Não haverá dois pesos e duas medidas. Não haverá enganos, mentiras e falcatruas. Planos ardilosos, com propósitos pessoais e subjetivos. Todos esses pecados que nós vemos no meio do cristianismo, eles não existirão se o propósito é a glória de Deus. Porque quando as pessoas fazem todos esses males, que eles existem, são reais, eles estão presentes no dia a dia do cristianismo, eles só existem porque o propósito dessas pessoas não é a glória de Jesus. O propósito dessas pessoas é a própria glória. O propósito dessas pessoas é o próprio benefício. O propósito das pessoas é que, às vezes, achando que elas são a solução, ou elas são as pessoas que podem deixar a igreja pura, são a resposta para todos os problemas da igreja, o propósito delas é subjetivo. Relativizaram a verdade, relativizaram a justiça, relativizaram o que é certo e o que é errado. E aí, fulano pode fazer o que é errado, o outro não pode. Isso aqui é bom, mas só pode ser para A, para B não. E assim, as coisas são relativizadas, subjetivas. E não há certo ou errado. O certo e errado é definido por A ou é definido por B. Não existe mais algo objetivo. Porque a decisão está nas mãos de pessoas que decidem a seu bel prazer. E esse problema o apóstolo Paulo evitou desde cedo. Olha, tem que olhar para o Senhor.
alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Aí veja como ele segue. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Essa moderação vai aparecer algumas vezes, com vários termos, tá certo? O cordato, que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, que o pastor tem que ser cordato, é o mesmo termo moderação. Modesto também é a mesma questão da moderação. Até no Antigo Testamento, o indulgente, né, o compassivo, moderação também. Esse mesmo termo, portanto, ele tem esse campo semântico, né, em que a pessoa ela tem esse comportamento agradável, gentil, abençoador, bondoso. Essa é a ideia, tá? E aí vai aparecer em vários versículos. Então, seja conhecido de todos, vamos usar um termo para substituir todo esse campo semântico, né? A piedade. Seja conhecido de todos a piedade. E aí por quê? Perto está o Senhor. Percebe que para resolver todos os problemas tem que ser Cristo no centro. Não pode ser fulano dá a resposta final, fulano é a palavra final, ou cicrano é melhor do que fulano, e aí os homens assumindo o centro do cristianismo. Não vai, são pecadores. São pecadores cheios de injustiça, cheios de maldade, cheios de mentira, cheios de engano, cheios de interesses próprios. Não vai resolver. Para resolver, tem que ser Cristo. E verdadeiramente Cristo. Aí não há desonestidade, não há injustiça, não há maldade, não há dois pesos e duas medidas, e assim por diante. Então, somente Cristo resolve. Perto está o Senhor. Ela diz, sejam piedosos, sejam bondosos, sejam compassivos, sejam bênção, porque perto está o Senhor. Aí você pode entender o perto está o Senhor de duas formas. Porque esse perto está o Senhor, aparece o perto com os dois sentidos no Novo Testamento. Ora, o apóstolo Paulo usa esse perto para o sentido de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, se dediquem a Ele, de fato, foca em Cristo, porque olha, Ele está voltando, então foca no Senhor Jesus. Existe esse sentido, o Novo Testamento usa esse sentido de perto. Né? E existe o outro, de perto, de que realmente Ele está perto, ou seja, Ele está conosco. Né? O apóstolo Paulo também usa esse sentido, dizendo que quando nós nos convertemos, passamos a estar perto. Né? A palavra de Deus está perto da gente. Então, é possível entender que perto está o Senhor, esse alerta para nós termos o foco em Cristo, tanto a volta de Jesus está próxima, quanto Ele está ao nosso lado, está perto da gente. De um jeito ou de outro, o foco, o centro dessa advertência gente, olha para Cristo. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor meu e seu, é o Senhor da igreja. Portanto, Ele não é o Senhor de fulano de tal porque Ele é melhor, Ele é mais importante, Ele vale mais, Ele é mais engraçado, seja lá o que, Ele é mais especial. Então, Jesus é o Jesus dele, os outros não. Ele não é Jesus também, não é um estar perto apenas dos pobres, dos fracos, dos oprimidos. E assim vai, entende? Não tem, Ele não coloca do lado de A nem do lado de B, percebe? Ele coloca a situação de uma forma abrangente. Ele diz assim, o Senhor da igreja. Ele é o Deus da igreja. Portanto, a justiça vale para todos. A bondade vale para todos. A verdade vale para todos. A santidade vale para todos. Então, a igreja precisa voltar àquilo que o Senhor Jesus ensinou lá no princípio. Observe que o apóstolo Paulo nos ensina a resolver problemas dentro da igreja. 2000 anos depois, a igreja não está sabendo resolver seus problemas ainda. Por quê? Porque ainda estão puxando a igreja para os lados, cada um com seus interesses particulares. Porque cada um quer um pedacinho dela para se beneficiar dela de alguma forma. Poder, dinheiro, outras coisas quaisquer. Então, solução para o cristianismo hoje. Imagine, eu estou falando de pastor para pastores e para a igreja em geral. Né? Para que a igreja viva a bênção de Deus, ela precisa ter Cristo no centro. Aí ela abre a Bíblia e diz assim, tá,
Cristo é o único Senhor da igreja e a Escritura é a única palavra de Deus, é a verdade. Vamos ver o que Deus quer. Inclusive, quando na Assembleia de Westminster confeccionaram as confissões, eu fico pensando nesse interesse de vamos dar ao povo de Deus o que Deus nos ensina em sua palavra. Foram anos para examinar as Escrituras e trazer a sã doutrina. E foram muitos homens para analisar a palavra de Deus e trazer a verdade. Então veja que é esse sentimento que deve, esse pensamento, esse interesse que deve haver no meio da igreja do Senhor. É que Cristo é o Senhor e o propósito da igreja é Cristo. E que, portanto, é assim que você vai resolver os problemas. Né? É assim que a justiça será justa e não injusta. E é assim que você consegue fazer todo mundo convergir para o mesmo propósito. Todo mundo caminhando para o mesmo lugar. O nosso propósito é que todo mundo caminhe em Cristo, com Cristo e para Cristo. E para isso, a gente precisa ter essa preocupação. A igreja precisa ser limpa, purificada de toda essa sujeira que foi trazida por causa da subjetividade de cada pessoa, de cada pecador. Onde cada um acha que é melhor que o outro e pode mais do que o outro. E assim está sendo. Né? E parece às vezes bonito e piedoso, porque muitas dessas figuras têm um ar de piedade, mas na verdade qual é a diferença? Puxar a igreja para o Papa, ou puxar a igreja para o bispo, ou puxar a igreja para o pastor, ou para o reverendo, ou para o presbítero? Qual é a diferença? Qual a diferença entre a igreja estar no poder de um Papa ou de um reverendo? Qual a diferença entre a igreja estar no poder de uma pessoa com de uma ideia de ideias A e de ideias B? Claro, você pode dizer assim, as doutrinas, mas não é essa a questão. A questão é, qual a diferença entre a igreja ser dominada baseada no subjetivismo de pecadores? E com certeza, por mais que alguns tenham uma doutrina melhor do que outros, vão levar a igreja à injustiça, vão levar a igreja ao pecado. Por quê? Porque a igreja deixou de ser de Cristo, passou a ser de A, B ou C. E aí a injustiça vai aparecer, como sempre aparece. Por quê? Porque a subjetividade é quem vai conduzindo a igreja. Eu convido todo mundo, o mundo inteiro, que verdadeiramente se diz cristão, a observar as palavras do Senhor. Quando ele diz, pensem concordemente no Senhor. Não é ser iguais, mas é olhar para o Senhor e andar no caminho do Senhor. Seguir com Jesus, o caminho de Jesus, como Jesus quer. Quem é que está à frente da igreja? Jesus. Não tem 2, 3, 4, 5, 6, você nem vê mais Jesus. Gente, quem está lá atrás, vamos dizer assim, né? Fica procurando. Gente, cadê Jesus? Tem tanta gente na frente da igreja, cada um tomando a liderança dela de um jeito que eu não consigo mais ver Jesus. Cadê Jesus? Olha, gente, tá lá, ó. Lá, não dá para ver direito, mas está lá. Então, é preciso que Jesus seja o único. Cadê o líder dessa igreja? Cadê o Senhor dessa igreja? Está ali, está bem nítido. Ele está sozinho na frente. Ele é o único. E não um monte de gente tentando tomar esse lugar. E fica difícil de você ver onde está Jesus. Então, para que a igreja se alegre no Senhor e para que a igreja seja piedosa por causa do Senhor. Veja, 3 vezes. O apóstolo Paulo enfatiza, 3 vezes ele deixa bem claro assim, ó, é no Senhor, é no Senhor, é no Senhor. E em outros momentos o apóstolo Paulo, inclusive, chega a, eu diria que até de certa forma meio que irônico, né? Ele chega a meio que repudiar a ideia da igreja estar colocando pessoas no lugar, né, de Cristo, né? Porque ele diz que Tiago, Cefas e João eram reputados como colunas. Mas ele não fala como se estivesse reconhecendo de fato. Ele fala meio que desaprovando o fato de que havia pessoas que estavam tratando
o Tiago, o Pedro e o João de uma forma destacada. Tanto que Pedro é exortado nessa mesma carta, onde Paulo vai mostrar que ele não é melhor do que ninguém. Porque Paulo exorta Pedro. Ou seja, não há um Papa na igreja, ou não há alguém que se destaque e seja o líder além de Cristo. Só tem Cristo. Então, ele sempre coloca de volta a Cristo, sempre traz de volta a Cristo. O apóstolo Paulo quer deixar bem claro que só tem um jeito de unir a igreja. É se ela for unida por Jesus. Não tem outro jeito. O apóstolo Paulo não quer que eles façam isso por causa dele. Lembre que aos Coríntios ele fala mais uma vez. Uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Cefas, de Pedro, né? Outros dizem que são de Paulo. E ele não quer isso. Por quê? Porque a igreja, então, é a igreja de pecadores. É a igreja do reverendo A, do reverendo B, do papa A, do papa B, do presbítero A, do presbítero B. É a igreja de pecadores. E como eu disse, é por isso que a corrupção, a injustiça, a desonestidade, a maldade e outras coisas mais, uma série de pecados são cometidos descaradamente. Por quê? Porque a igreja passou a ser a igreja de pecadores. Eles são os senhores da igreja. E não é mais Jesus. Jesus deixou de ser o Senhor da igreja. Para que a igreja seja uma só. Ou seja, quando eu trato da igreja, é claro que eu estou sempre pensando na unidade dela, né? Porque, na verdade, não existe 2, 3, 4, 5 igrejas. Não existe 3, 4, 5 cristianismo, né? Pra você entender. A igreja de Jesus mesmo é uma só. Claro, até a igreja visível ela está dividida ou subdividida de inúmeras vezes por causa das denominações. Mas a igreja de Jesus é uma só. Então, pensando aqui na unidade, né, no conjunto, a igreja é dele. E se o cristão, como todo cristão, deveria querer que a igreja caminhasse bem e andasse em unidade, só tem um jeito. Fazer o que o apóstolo Paulo está fazendo. Lembrando para aqueles que não estão andando bem, que o Senhor é o único Senhor da igreja. Jesus é o único Senhor da igreja. Então, olhem para Cristo. Líderes, ou seja, aqueles que Deus deu à igreja para cuidar dela e para conduzi-la em Cristo e não para si mesmo. Ela não é uma empresa e nem muito menos propriedade particular de alguém. O objetivo é conduzir a Cristo. O único jeito de pastorear bem uma igreja é conduzi-la a Cristo. Se em algum momento não for mais isso, você estiver conduzindo a alguém ou a si mesmo, já temos um problema. Conduza a Cristo. Ele é o Senhor da igreja. E aí ninguém vai ser melhor que ninguém. Ninguém vai ter favoritismo ou vai ter privilégios porque é mais rico, ou porque tem mais influência, ou porque é o queridinho, ou porque é engraçadinho, e assim por diante. Ninguém vai ter favoritismo, porque a justiça é justiça. Veja aqui, observe isso. A igreja está subdividida e marcada por tantas coisas ruins, porque o subjetivismo e o relativismo tomaram conta, marcas próprias do pecador. Mas Jesus não é assim. Jesus é absoluto, é Senhor, é justo, é íntegro, é perfeito. Então tudo é conduzido direitinho. Não há diferença de A para B. Deus não faz acepção de pessoas. Então, vamos reconduzir a igreja a Cristo. Cristo é o Senhor da igreja, não há outro. Para pensar concordemente, somente colocando o Senhor à frente. Para se alegrar de fato, ou seja, ter o foco realmente na glória de Cristo, somente se Cristo estiver à frente. Para viver uma piedade verdadeira, não meramente ilusória, teatral, aparente, é preciso que foque no Senhor, ou seja por amor a Jesus, por amor a Cristo, não apenas para mostrar para os outros que é piedoso, aquela carinha. Paulo fala, né, da falsa piedade. Então, não para mostrar para os outros. Os fariseus eram falsos piedosos, lembra? Jesus disse que eles oravam nas praças, faziam cara de piedade, e eles tinham todo aquele teatro deles para chamar a atenção das pessoas para eles. Jesus reprovou os fariseus. A falsa piedade. A verdadeira piedade não precisa disso. A verdadeira piedade é simplesmente viver. Muitas vezes, vamos botar um Pedro da vida, né, que tantas vezes errou,
mas era mais piedoso do que os fariseus, que tinham toda aquela aparência falsa, hipócrita de piedade. Então, para viver uma verdadeira piedade, tem que ser por amor a Cristo. Então, o único meio de conduzir bem uma igreja, e aí pensando na igreja como um todo, né, é em Cristo. É para a glória de Cristo. É para que Deus seja engrandecido. E aí o que são os outros? São servos. Ninguém vai jogar fora, é claro. Mas são todos servos. Sejam pastores, presbíteros, os membros da igreja mesmo, todos são servos. E veja que no Novo Testamento todos são tratados como iguais. Né? Ninguém, como diz, repito, a Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas. E Tiago chega até a repreender a igreja, porque alguns estavam privilegiando os ricos. Ele diz assim, mas são os ricos que prejudicam vocês. São eles que tantas vezes fazem mal a vocês. Como é que vocês estão chalerando os ricos? Ou seja, não é para fazer acepção de pessoas. É o rico e é o pobre, são iguais perante Deus. Tratem por igual. É o famoso e o não famoso. É o A e o B. Não existe privilégio para A ou para B. São todos iguais perante Deus. Então, vamos conduzindo a igreja a servir ao Senhor. Deus é o único Senhor dela. Então fica aqui nessa meditação que teve um caráter talvez até mais realmente reflexivo do que os demais, porque realmente a solução que o apóstolo Paulo dá para um problema local da igreja lá de Filipos, mostrando a necessidade da centralidade de Cristo para que a igreja ande unida, ande glorificando a Deus, se alegrando no Senhor e vivendo uma verdadeira piedade, somente Cristo. Não tem outro jeito. Você pode chamar qualquer um, o melhor dos pregadores, o mais famoso dos pastores, ele não unirá a igreja, porque ele não é senhor dela, ele é um pecador. E provavelmente vai conduzir a igreja para outro pecado, porque ele também é inclinado ao pecado. Ele é preciso Cristo. Se não colocar Cristo no centro da igreja, ela continuará se perdendo nesse mundo de relativismo, subjetivismo e pluralismo. E até, claro que Deus vai conservá-la de alguma forma, mas os danos vêm, né? Os danos vêm, e isso é triste. Porque ver uma igreja sofrer danos por causa que as pessoas não querem sair do centro dela, não querem tirar a si mesmo do centro dela, poxa, é colocar, deixar que Cristo seja o centro da igreja para colocar a si mesmo, aí não pode. Então, coloque Cristo no centro. E aí sim, todo mundo vai seguir Jesus. E Jesus sempre faz o que é bom. Não há erros nele. Não é? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós agradecemos por tudo. E pedimos que ajude a tua igreja, teu povo. Porque são dias difíceis. O relativismo, o subjetivismo, o pluralismo no mundo tem crescido muito. O empoderamento tem sido bombardeado. E isso tem entrado no meio da igreja. Então, nós temos muitos problemas. A igreja vai se perdendo nesse mundo, Senhor Deus, tanto com questões doutrinárias erradas e também práticas erradas. Ajude a tua igreja, Senhor Deus, a se humilhar na presença de Cristo. E isso, ó Deus, todos, não apenas os membros, mas os líderes, que muitas vezes são a causa, Senhor Deus, a igreja está assim, porque tem tomado a igreja para si. Eles têm assumido o centro da igreja, tirado Cristo dela, do centro dela. E ajuda a tua igreja, Senhor Deus, a caminhar bem, caminhar com o Senhor e para a glória do Senhor. De forma que o teu nome seja engrandecido, mesmo numa geração tão difícil como a nossa. Mas o teu nome seja engrandecido nos fiéis, que não, ó Deus, desviar os seus olhos, que não tirar os olhos do Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.